E assim, ó, sucessivamente, vai passando até você ver que está numa espessura bacana. Essa aqui eu faço esse processo 4 vezes. Olá, tudo bem com você? Neide Pimentinha aqui, trazendo mais um conteúdo de qualidade para você que está aí do outro lado da telinha. Hoje vamos falar um pouco sobre texturização de casca de ovo de Páscoa e também sobre crocar a casca, quer dizer, deixar ela crocante. Vou mostrar 2 métodos aqui muito simples e muito fácil de fazer, que vai fazer uma diferença aí na sua confeitaria, na sua produção do seu chocolate aí para Páscoa, tá bom? Antes de tudo, de começar o conteúdo, como sempre é de praxe, né? Já vou pedir que você se inscreva caso você não seja inscrito ou inscrita. Deixa o seu like, compartilha, ok? Porque o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante para você e toda vez que chegar um vídeo novo no canal, ele corre lá e te avisa. Você já chega aqui deixando um like, pode deixar comentário no vídeo também. Lembrando que eu pedi anteriormente, num outro vídeo aqui do canal, que vocês deixassem sugestões para outros assuntos, né? Alguns tópicos, para que eu pudesse trazer assunto diferente para vocês. Mais diferente, mas relativo a chocolate. Porque o canal, nós estamos focados agora aqui na Páscoa, então os conteúdos que eu quero trazer para você aí do outro lado, sempre relativo a chocolate. Então eu não vou fazer bolo, nós vamos fazer sempre algo relativo a chocolate. Aí vê, dentro desse universo enorme que é a chocolataria, algum assunto que você queira que eu venha aqui dissertar sobre ele para você e trazer informação, tá? Então, falando já aqui, entrando no assunto tocante às cascas. Eu tenho aqui já a casca pronta, essa é a de... Toquei na casca sem a luva, mas enfim. Gente, sempre que for mexer com chocolate, eu sempre falo, né? Mas aqui fazendo o vídeo eu acabo esquecendo, né? Porque a gente vai na empolgação. Na produção eu não esqueço não, porque eu não quero minhas cascas manchadas, tá? Então sempre que for trabalhar com chocolate não esqueçam aí, colocar uma luvinha na mão. Eu tô aqui com a minha casquinha já pronta, vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Essa casquinha é de 100 gramas, eu não quis fazer casca grande, tá? Para não ter desperdício de material, né? A gente está numa fase complicada, então isso é um assunto que a gente tem que se atentar também. Como esse conteúdo que eu trago para vocês aqui, eu sempre produzo para poder estar fazendo os vídeos, as videoaulas, ou estar trazendo alguma informação, então eu trabalho com porções menores para depois não ter desperdício, né? Porque normalmente a gente ou consome, dependendo do que produz, nem consome, a gente descarta, tá? Então eu tô aqui com a casquinha pronta, temos 2 casquinhas aqui, prontas de chocolate meio amargo, temperadinhas, no ponto certo, já descansaram, tá? No ponto certo para a gente começar a manipular elas. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre crocar a casca. Essa casquinha aqui foi feita naquela forma de 3 partes que tem o silicone, então ela já está na espessura ideal de você servir o seu cliente, tá? Essa casquinha de 100 gramas, formato 100 gramas, ela pesa, eu vou pesar aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Ela pesa em torno de 45 a até 50 gramas, né? A casquinha de 100 gramas, tá? Então as 2 juntinhas aqui pesam 83 gramas. Obviamente, se for vender um ovinho de 100 gramas maciço, sem crocar, sem nada, você vai... Aqui tem 83 gramas, você vai completar as 100 gramas aqui com bombonzinhos maciços. Se você for fazer um ovo crocante com a casquinha de 100 gramas, ela, se for nessa casquinha aqui, ela vai pesar pelo menos uns 150 a 180 gramas, depende de quanto você vai colocar de crocante. Por isso que é importante você se atentar ao seguinte, essa casquinha, como ela já é pronta, e você vai passar aqui uma camada de crocante, tenho aqui castanha, e depois pôr chocolate de novo, cada bandinha já vai pesar quase 100 gramas aí, tá? Deu para entender? Então, se você, isso eu tô falando por quê, Pimentinha? Porque se você for vender o seu ovo por quilo, e os ovos maciços, você tem que pesar quanto de crocante que foi, porque você não pode cobrar o crocante o preço do chocolate,
né? Então você tem aqui 83 gramas de chocolate e o restante vai ser, você pesa o crocante e depois o chocolate que você vai colocar lá para selar, entendeu? Se você for vender por quilo, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa. Eu tenho aqui xerém de castanha. Se você for trabalhar com amendoim, você é obrigada a avisar o seu cliente. Tem pessoas que são alérgicos a amendoim, tá? A casquinha pronta cristalizada, um pincel, pode ser esse ou um menor. Chocolate aqui já está temperado, inclusive ele já está quase perdendo a têmpera, mas daqui a pouquinho eu aqueço ele. Vamos passar uma camadinha bem leve na casquinha e rápido, tá? Passamos uma camadinha aqui. E vamos despejar o xerém, tá? Pode ser flocos de arroz, pimentinha, claro que pode, fica a seu critério. Ó, por que é importante você passar com o pincel? Porque se você não usar o pincel e for passar com uma colher, lá embaixo vai ficar mais grosso. Então, o pincel permite que você faça uma camadinha fininha e venha, então, grudando o seu xerém. Ó, você coloca... Faz assim, vê que não caiu mais nada, ele vai para a cristalização na geladeira, faz favor colocar para mim. Entre uma camada e outra tem que ir para a geladeira. Eu coloquei o xerém, ele vai rapidamente, 2 minutinhos ali, ele cristaliza rapidamente. Aí eu venho e coloco outra camada do chocolate temperado, tá? E venho com mais xerém, caso eu queira uma casquinha mais grossa. Qual que é o método que eu mais gosto de fazer casquinha crocante? É o método da cebola. As meninas até riem, porque falam assim, nossa, pimentinha, mas tá falando de chocolate, vai falar de cebola? Esse método é o método que eu mais gosto, eu acho que a casca fica bem melhor, tá? É um método antigo, que eu usava nas formas antigas só de acetato, essa aqui é uma forma de 3 partes também, mas eu vou usar só essa parte aqui. Essa é a casquinha pronta, que já tá pronta lá, das 3 partes de silicone, tá? E essa outra aqui, eu vou fazer as camadas, prestem atenção, tá? Esse é o método da cebola, como eu chamo. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma camada de chocolate, é assim, ó, escorrega um pouco por causa da luva, vou segurar assim. Eu faço uma camada fina, bem fininha mesmo. E ele vai para a geladeira. Posso emborcar? Pode. Você pode também aqui encher a forma de chocolate, ó. Você pode fazer isso, ó. Pôr bastante, né? Eu gosto mais de passar com a colher, mas enfim. Pode, ó, pôr bastante também. Se certificar que passou em tudo e fazer o método de emborcar, ó. Tá? Aí aqui vai cair. Quando parar de pingar, tá na hora de você voltar ela para o lugar e ela vai para a cristalização, tá? Certinho? Ela vai assim para a cristalização. Aí eu já tenho uma camadinha leve, pode tirar a outra lá que eu vou fazer a segunda camada do crocante nela, por favor. Estão entendendo? Então assim, ó, aqui já secou, cristalizou, aí eu venho com o pincel aqui de novo e vou esconder esse crocante. Pimentinha, eu gosto de misturar o crocante no chocolate. Eu não acho legal, porque aquele chocolate que ficou na vasilha você vai perder. Então, esse método aqui permite que o aproveitamento do seu produto seja 100%, tá? Porque o chocolate ali que ficou com aquele restinho de crocante, ele vai ficar rançoso, porque as oleaginosas soltam óleo, né? Tá? E olha que bonito que fica aqui, ó. E feito isso, vai outra camadinha de crocante. Porque é crocante, né, gente? Tem que estar bem grossinho mesmo. A pessoa tem que sentir aqui, seja os flocos, amendoim, castanha, tá? Tem que sentir. Então, eu faço isso aqui umas 2 ou 3 vezes. Pimentinha, qual que é a diferença desse para aquela outra casca? A diferença é que já na primeira camada lá, pode pôr para cristalizar, já na primeira camada já tem crocante.
na primeira camadinha de chocolate lá que vai fazer, porque é muito fininha. Essa, quando você faz naquela de 3 casquinhas, de 3 forminhas, ela já dá uma espessura maior, tá? Então, quando o seu cliente come, ele sente primeiro o chocolate e depois que ele vai sentir o crocante. Naquele método de cebola, né? Como eu falei para você, ele já começa a sentir o crocante já na hora da primeira mordida. Então, não tem uma camada espessa de chocolate, é uma camada fina que já vai ali com o crocante, tá bom? A casquinha que deu uma pré-cristalizadinha, eu não deixo ela cristalizar totalmente, tá? Vem o mesmo esquema da outra. Eu vou segurar aqui porque a luva faz escorregar. E assim, ó, sucessivamente, vai passando até você ver que está numa espessura bacana. Essa aqui eu faço esse processo 4 vezes, sendo 3 vezes com recheio e a última eu selo com o chocolate, tá? Chocolate temperado. Lembrando que se o chocolate perder a temperagem, começar a ficar muito espesso, você vai simplesmente aquecê-lo até 31 ou 32 graus, dependendo do chocolate que você está usando aí, tá bom? Lembrando também que você coloca o crocante, vou virar aqui, ó, e tiro o excesso. Por que isso? Porque eu tenho certeza absoluta de que todo o crocante que eu coloquei aqui está grudado no chocolate, ó. Então, na hora que eu vier com a outra camada de chocolate e passar aqui em cima, ele não vai ficar soltando. Então, se eu coloco demais, fica uma coisa grosseira. Eu já comprei casca de ovo de Páscoa, já comprei ovo de Páscoa já há um tempo, e que eu fui comer, tinha lugar que tinha crocante e outro lugar que não tinha. Então, essa técnica eu gosto bastante. A outra também, tá? Mas aquela, quando a casca já tá pronta para você crocar uma casca muito grande, fica muito grosseiro, você perde muito ingrediente, tá? A pequenininha já está aqui, ó, toda grudadinha. Eu vou agora passar mais uma camadinha de chocolate e assim sucessivamente até ela tá finalizada, tá bom? Bom, enquanto as minhas cascas estão cristalizando ali, eu fiz todo aquele processo, fui fazendo, pincelando e colocando, até chegar numa espessura que eu acho que estava de acordo, tá bom? Aí, a pimentinha, mas quanto que vai ter a minha casquinha de peso? Você vai ter que, depois que você finalizar, pesar ali, tendo ideia que você já tem um tanto de chocolate, um tanto de crocante que você colocou lá. O ideal é sempre ir pesando, fazendo na balança, tá bom? Eu fiz aqui meio, como que eu, não tão tecnicamente, mas para mostrar para vocês como que tem que ser feito, quer dizer, não como que tem, mas como que eu faço, tá bom? Das duas formas, a forma de cebola ou aqui a casquinha que já é feita na forma de 3 partes, tá? Mas sempre sugiro que você faça pesando, que daí você vai saber quanto você pôs do crocante, para você fazer sua ficha técnica depois. Vai ter vídeo aí no canal ensinando sobre precificação direitinho, tá? Que se a gente pegar um vídeo só e falar sobre muitos assuntos num vídeo só, ele acaba ficando meio que não ensina nenhuma coisa e nem outra. Então a ideia era mostrar como usar ali. Pode ser o xerém de amendoim, eu estou usando o xerém de castanha, pode ser de nozes, também moidinho. Ali você poderia também estar usando os confeitos, né? Confete para poder rechear por dentro, fazer crocante também com isso, flocos de arroz, tá? Essa casquinha aqui eu quero trazer para vocês o seguinte: sempre que vocês forem, pode fazer uma texturização aqui, né? Então, usar pincel para ficar mais delicado. Eu vi algumas cascas com óleo muito grosseiras, essa não vai ser com óleo, tá? Essa eu vou mostrar aqui, vamos texturizar com esses. Esse aqui é da Melkin. É como se fosse aqueles splits lá da Calebo. Então, se eu quero fazer um desenho, eu sempre vou passar o chocolate em partes, ó. Eu passo aqui o chocolate já temperado. Se eu quiser um desenho perfeito, então eu tenho que me preocupar que os risquinhos fiquem todos iguais. Por isso que é legal usar um pincel menor, ó. Então, aqui eu quero que fique só com essa casquinha, com esse chocolatinho aqui de baixo. Então, eu venho fazendo um desenho, vou levar esse daqui para cristalização, é rápido, tá?
E aí, quando ele tá cristalizado, eu venho e pincelo de novo, se eu quero outra cor. Se eu quero apenas esse confeito aqui, se eu quero só ele, aí eu não preciso passar por esse processo. Mas eu recebo bastante perguntas falando como que faz determinado desenho, como que consegue, né, fazer essa técnica, tá? Você vai pincelar o chocolate lá, já temperado, de preferência usar um pincel pequeno. Se você quiser um desenho de zigue-zague, você faz, e é por etapas. Então eu fiz aqui só essa sainha. Tô aqui sem luva, que a luva tá me atrapalhando mexer aqui, porque eu tenho que prestar atenção, tenho que passar a informação e ainda ficar olhando aqui. Então eu estou sem luva, mas não manipulem chocolate sem luva. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É muito engraçado, as alunas às vezes falam assim, né? Nossa, Pimentinha, mas é ruim manipular com luva e tal, mas tem que ser, tá, gente? Quando é para vender, tem que se atentar nesse pormenor, tá bom? Então aqui suponhamos que eu queira vou fazer um zigue-zague aqui desse lado. Eu quero um zigue-zague de granulado rosa. Eu tenho um pouco aqui. Então eu vou fazer um desenho aqui. Eu não sou muito boa de desenho não, tá? Mas é a ideia. Só para vocês terem uma ideia como que às vezes você vê uma coisa na internet e você acha que é muito difícil e não é. O negócio é você ter a técnica. Você tendo a técnica, sabe trabalhar com chocolate já, porque eu já te ensinei, você já aprendeu? Aí eu vou fazer aqui, ó, um zigue-zague. Quer dizer, parece um zigue-zague, né? Vou fazer uma faixa aqui. Você fazendo por etapas, o que que acontece? Você consegue, né? Você consegue fazer a finalização que você quer, porque ele só vai grudar onde está o chocolate, gente. Essa é a grande sacada, ó. Coloca mesmo, tira o excesso e aí você leva para cristalizar, caso seja o caso. Tá? Então aqui eu vou deixar ele secar aqui um pouquinho em temperatura ambiente mesmo. O ideal é levar para a geladeira, tá? Mas estamos aqui na aula, tudo bem. Sempre usando um pratinho diferente para não sujar o seu confeito, tá? Cada confeito, um pratinho, né? Aqui eu tirei o excesso do rosa, tirei o excesso do marrom. Então agora eu quero fazer uma faixinha aqui do lado azul. Ó. Você tendo essa paciência e estando já com chocolate temperado, vou falar para você. Vou fazer aqui uma bolinha. Eu quero só uma bolinha azul aqui. Não vai ficar bonito, tá? Eu tô mostrando para vocês que vocês podem criar o que vocês quiserem. Lembrando que o que faz a diferença é você ter essa paciência de pincelar e depois jogar o confeito onde está o chocolate ali, onde o chocolate foi passado, tá? Ó, aqui grudou um pouquinho. Olha como que ele vai ficando. Tá? E aí você faz o desenho que você quiser. Aqui do lado eu quero colar confete. O confete, ele é diferente, tá? Vamos falar um pouquinho do confete agora. Deu para entender? São coisas bem simples, mas que faz toda a diferença, principalmente nos ovos infantis, tá? Ovo infantil vende muito, invistam sempre na Páscoa da criançada, porque o adulto fica sem comer chocolate, mas ele não deixa de dar chocolate para a criançada, tá? Sempre invistam. A Páscoa infantil é Páscoa garantida. Então aqui eu quero o confete. O confete eu vou pincelando, sem excesso, tá, gente? Para o confete não escorrer. É importante isso também. A gente vai pincelando e já vai colando os confetes, tá? Sujou um pouquinho ali. Aí eu quero todo coloridinho, eu vou pegando aqui e vou colando, ó. Se você colocar chocolate demais, ele vai escorrer e vai ficar grosseiro. E se você colocar de menos, ele não vai grudar. Então aqui, ó, coloca e se certifica de que está grudando. Certo? Ó, se certifica de que está grudando mesmo. E aí você vai colocando, ó, sucessivamente. Tá? E assim, você vai... Eu já venho mostrar como que tá ficando. Então, como eu expliquei pra você, ó, obviamente não tá aquela casca toda perfeitinha, porque eu fui fazendo de etapas, só mostrando pra vocês como que faz. Então, o confete, olha, ele tá muito bem, ou o disquete, né, ele tá bem grudadinho,
Então tem que ser aos pouquinhos e você ir colocando um por um, porque senão ele fica muito grosseiro, todo encavalado, tá? Aqui também, essa texturinha aqui, ó, não são splits, né? Tá? Que esse aqui é da Melken. Aquele, pode ser granuladinho também, eu fiz uma aqui com granulado. Então, o desenho que você quiser, relembrando lá, você vai passando devagar ali o chocolate temperado e vai colocando, para que a sua casquinha, para que você não perca muito ingrediente. Pimentinha, por que você trouxe um conteúdo assim? Parece que não é relevante. É relevante. Sabe na hora que você vai perceber que ele é relevante? Na hora que você estiver produzindo. Porque você já imaginou, se você passa chocolate aqui, começa a jogar seus granulados ou seus confeitos, eles não grudam, começa a cair tudo sujo de chocolate ali, da cobertura do chocolate derretido que você passou, porque se ele não tiver numa temperatura adequada para ser cristalizado, você começa a perder os seus confeitos ali, né? Ó. Esse aqui eu fiz todo com granulado, meio amargo. Uma coisa aconteceu aqui, quero até comentar sobre isso. Esse granulado aqui é um granulado macio, tá? É um granulado de qualidade inferior aos splits da Callebaut ou a esses confeitos da Melken, da Harold, tá? Que são de chocolate nobre. Então, ele é um confeito que ele não fica muito bonito porque ele vai quebrando, por ser muito macio, tá? Então, eu fiz para mostrar, mas eu tenho ele aqui, eu uso ele para fazer um outro tipo de produto, tá? Então, não acho muito legal. Essa aqui é a nossa casquinha que nós crocamos e eu texturizei ela por fora. Quando você põe esse tipo de granulado mais compridinho aqui, que você começa a manipular a sua casquinha, o que vai acontecer? Ele vai começar a quebrar e não vai ficar um acabamento bonito. Então, todo aquele trabalho que você teve para texturizar a tua casquinha, você vai perder na hora que você for fazer esse trabalho em cima, tá? Vou mostrar aqui, vou tirar essa luva, tá muito calor. Essa casca aqui é aquela grande que nós crocamos, vou cortar ela para vocês verem. Tá? E assim, faz um barulhinho, né? Vai ficar lindão, ó, que legal, já quebrou aqui. Olha que bacana, por dentro, ó. Bem crocantezinha, tá? Certinho? Olha só, vocês estão vendo que aqui tá mais grosso do que aqui? Eu não tomei o devido cuidado de estar espalhando, isso não é muito legal, tá? O ideal é que a casquinha esteja toda inteira. Lembrando que esse chocolate acabou de ser cristalizado, então ele solta um pouquinho, o chocolate sempre tem que descansar. Mas está aqui uma delícia, ó, um snap maravilhoso. Outra coisa, vamos falar um pouquinho de validade? Chocolate sem nada dentro, a validade você pode deixar aí até 90 dias. Chocolate com crocante, você tem que ver a validade do crocante que você colocou ali. Gente, já aconteceu de eu mesma, tá? Fazer casca, desculpa, mas tá muito gostoso. Fazer casca com óleo. E no meu controle de qualidade, lá na frente, eu achar um fungo na minha casquinha, embora ela estivesse bem armazenada de acordo com o que eu sempre faço. Por quê? A bolacha estava vencida. Sempre que vamos usar um adicional no nosso chocolate, sempre que formos usar um adicional, nos preocuparmos com a validade daquele adicional que vai ali. Porque a validade do chocolate geralmente é grande, né? É extensa. Mas os insumos que você vai agregar ali no teu chocolate, às vezes a validade é bem menor ou está perto do vencimento. E isso vai influir diretamente na validade total do produto. Porque se um está vencido, o outro ainda vai vencer, aquele que está vencido vai estragar o que estava bom ali, tá? Então temos aqui, essa aqui também está crocada, eu não vou cortar, mas enfim, certinho? Vamos falar um pouquinho agora sobre o amendoim e a castanha. Eu falei no início do vídeo
que quando você for usar o amendoim, é legal você avisar o seu cliente. Nem todo mundo espera o crocante com amendoim. Normalmente espera-se com o xerém de castanha ou até com os flocos de arroz, que é o mais tradicional até que as pessoas usam, tá? Então é uma dica minha, tenha sempre aquela responsabilidade que se você for usar o amendoim, ele tem uma toxina, que tem algumas pessoas que são extremamente alérgicas. Eu já tive problema com isso, justamente por não me atentar. E parece um detalhe muito pequeno, mas não é. Então, quando você vai usar um crocante para fazer uma casca de ovo, deixa sempre ciente. Estou usando xerém de castanha ou estou usando xerém de amendoim. Normalmente, o mais comum é os flocos de arroz, mas se for usar xerém, especifica, tá? É muito importante isso, faz parte da segurança alimentar para você oferecer um produto de qualidade aí para o seu cliente, tá? Chocolate, eu gosto muito de trabalhar com chocolate. Chocolate já sustenta minha família há muitos anos e eu sempre digo que se você se especializar, buscar informações e aprender a manipular adequadamente o chocolate, ele vai também poder sustentar a tua família e fazer com que você faça aí 6K em 30 dias tranquilamente com o pé nas costas para você poder ter a sua independência financeira, tá? Tenho buscado trazer alguns conteúdos relevantes aqui, dicas, porque assim, uma coisa é você pegar uma barra de chocolate, derreter, arrefecer, subir a temperatura, temperar, moldar, beleza. Mas e as dicas nesse meio tempo? O que você pode fazer se acontecer alguma intercorrência, como você resolver? E é isso que eu tenho buscado trazer aqui para você, tá bom? Então, volto a pedir. Tem algum assunto relacionado a chocolate, alguma dúvida, alguma coisa que você queira que eu traga aqui para você, para que eu possa dissertar sobre o assunto aí mais, né, de um jeito com mais tempo, e se for técnica, ou mesmo se for alguma dúvida muito específica, sendo sobre chocolate, manda sua dúvida aí embaixo do vídeo que eu venho aqui e vou fazer um outro vídeo falando sobre esse assunto que você solicitou aí. Lembrando que tem que ser sobre chocolate. Pode ser derretimento, pode ser as temperaturas, pode ser a forma de temperagem, existem algumas, né? Tá bom? Então aí eu fico aguardando a sua colaboração, né? Eu acho que por hoje o assunto rendeu, espero que tenha sido relevante para você. Então aguardo seu like, sua inscrição aí no canal e até o próximo vídeo com a pimentinha. Não se esqueça que onde existe uma vontade, existe um caminho, é meu lema, vai ser o seu também e vem comigo, tá bom? Tchau!